Hora de falar sobre o Corinthians, vou colocar fim a um mistério criado pelo Timão nos últimos dias. Os corintianos que estiveram recentemente na Neoquímica Arena se depararam com um cronômetro regressivo com uma série de números gigantes. Já deu para perceber que a contagem regressiva fazia referência a 1º de janeiro de 2030. Mas qual o motivo desse painel e dessa contagem regressiva? É sobre isso que eu quero tratar agora. O Corinthians criou um pacto para ter um futuro sustentável. E uma série de ações foram criadas para garantir solidez financeira para o Corinthians, para que em 2030 o Timão chegue saneado e capaz de investir mais do que todos os clubes de futebol no Brasil. Esse projeto vai ser apresentado com mais detalhes antes da partida contra o Fortaleza, marcada para as 4 da tarde desse domingo na Neoquímica Arena. Vai haver uma apresentação dos dirigentes corintianos e a gente vai entender mais detalhes. Mas essa contagem regressiva já dá para dizer que faz parte de um pacto para um futuro sustentável no Timão. Corinthians, que passa por enormes dificuldades financeiras, é hoje dono da maior dívida no futebol nacional, cerca de 2,5 bilhões de reais. Há uma série de ideias, entre elas de criar um fundo de investimentos para pagamento da Neoquímica Arena. Há também torcedores sugerindo a criação de uma SAF que envolva apenas torcedores do clube, enfim, uma série de debates, e a gente vai entender um pouquinho mais das estratégias dos dirigentes alvinegros a partir dessa tarde. Hora de falar sobre Dybala e essa história de que ele foi sugerido para clubes brasileiros. De acordo com Zero Hora, o atacante argentino de 31 anos de idade foi recentemente recomendado para os dirigentes do Grêmio. E essa consulta teria surgido depois que o Grêmio foi ao mercado pensando em nomes grandes, entre eles o de Roger Guedes. Confesso que fiquei surpreso com a notícia, até porque o Dybala acaba de renovar seu contrato com a Roma por mais uma temporada e está ligado ao clube da capital italiana até junho de 2026. Antes dessa renovação, o Dybala recusou uma oferta do Al-Qadisiyah da Arábia Saudita para ganhar 13 milhões de reais por mês. Difícil imaginar que o Dybala saia nesse momento da Roma, até porque há planos importantes da Roma em relação à utilização do atacante argentino, que na temporada passada disputou 36 jogos com 8 gols e 4 assistências, foram 26 jogos como titular, 10 como reserva. O que eu estou imaginando é que já existe uma conversa para que o Dybala, em fim de contrato daqui a um ano, se torne reforço gremista ou de algum clube no futebol brasileiro. Craque, muito acima da média no futebol nacional, cairia como uma luva nos principais clubes do Brasil. Preciso te contar agora sobre o novo escândalo descoberto no Corinthians da era Augusto Melo. Escândalo que prejudicou demais o torcedor que costumava ir ao estádio. Depois dos casos Vaidbet e de uma série de denúncias nas categorias de base, Corinthians constatou que cerca de 8 mil ingressos por partida disputada na Neoquímica Arena desapareciam. Já se sabia que 3 mil ingressos eram usados como cortesia, mas esses outros 5 mil são uma grande surpresa. A revelação foi feita nesta sexta-feira pelo presidente do Conselho Deliberativo do clube, Romeu Tuma Júnior. 8 mil ingressos que desapareciam do mapa. É também por isso que membros do Fiel Torcedor, o programa de sócios torcedores do Corinthians, relatavam tanta dificuldade na compra de entradas. A partir do momento em que esses 8 mil ingressos deixaram de desaparecer com a saída do Augusto Melo e a entrada do presidente provisório Osmar Stabile, torcedores e membros do Fiel Torcedor têm conseguido adquirir ingressos. E uma das consequências, houve enorme acréscimo no programa de sócios torcedores. Muitos sócios torcedores voltaram a pagar mensalidades. Importante contar também que as receitas aumentaram. Queria comparar um jogo do Corinthians contra o Palmeiras do Brasileiro do ano passado contra o mais recente jogo entre Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena. Apesar de os públicos serem praticamente os mesmos, faturou-se 800 mil reais a mais no jogo dessa temporada na comparação com o ano passado. E se esse número de 800 mil prevalecer daqui para frente, imagina quanto o Corinthians deixou de faturar na era Augusto Melo, imaginando que cada temporada tenha mais ou menos 40 jogos. 800 mil vezes 40 jogos e o prejuízo foi superior a 30 milhões de reais. Só para completar, Corinthians, que enfrenta o Fortaleza nesse domingo na Neoquímica Arena, deve ter um time bastante diferente. Na sexta-feira, Dorival Júnior treinou com 10 reservas, o único titular, o goleiro Hugo Souza. O provável Corinthians, pensando na partida de quarta-feira, o provável Corinthians contra o Fortaleza deve ter Hugo Souza no gol, Léo Maná, Félix Torres, Kaká e Angileri, Rian, Charles e Breno Bidon
Kaique, Thales Magno e Romero. Bora falar agora sobre o Corinthians. Existe alguma chance de Memphis Depay aceitar a redução salarial? Vários setoristas do Corinthians têm afirmado que o Timão tenta convencer o Memphis a aceitar uma redução nos seus vencimentos para continuar no clube. Já quero deixar bem claro para todo torcedor corintiano, essa chance inexiste. O Corinthians nem vai propor algo nesse sentido, porque sabe que Memphis e seus representantes consideram a ideia absolutamente maluca. Imagina que você é contratado por uma empresa e em determinado momento essa empresa pede que você reduza os vencimentos, os bônus, é óbvio que você não vai aceitar. E o Corinthians pode, nesse momento, rescindir o contrato ou dispensá-lo. Nos dois casos, teria a obrigação de ressarcir o Memphis Depay com os vencimentos até o fim do vínculo. O contrato só se encerra em julho de 2026. Essa hipótese também está completamente descartada. Então, hoje, a possibilidade à disposição do presidente interino do Corinthians, o Osmar Stabile, é de torcer para que apareça uma proposta do exterior. Nesse caso, se o Memphis Depay concordar com a negociação, o Corinthians fica com 5 milhões de euros. Nicola, mas se o Memphis propor uma rescisão de contrato amigável, dá para dizer que o Corinthians também aceitaria, mas o Memphis é quem não quer rescindir o contrato sem ter outra proposta em mãos, até porque no Timão ele fatura 6 milhões de reais por mês. Eu havia contado para vocês de forma exclusiva nesse domingo que no mês de agosto em especial será um enorme problema para o Corinthians deixar as contas em dia com o Memphis. É que além desse custo mensal de 6 milhões, o Timão também terá a obrigação de pagar 2 bônus previstos no primeiro ano de contrato. São 6 milhões e 300 mil pelo número de jogos, ele conseguiu atingir o limite máximo de prêmio, tem também a premiação por gols e assistências. Nesse momento, o Memphis tem direito a mais 4 milhões e 700 mil por 29 gols / assistências. Se ele marcar um gol ou der uma assistência na partida contra o Palmeiras, quarta-feira, no último jogo, durante esse período de primeiro ano de contrato, o Memphis, em vez de 4 milhões e 700 mil de bônus, com gols e assistências, pula para 6 milhões e 300 mil. Então o que é certo é que, nesse momento, o Corinthians tem um custo com o Memphis de 17 milhões de reais para o mês de agosto. Se ele fizer gol ou der assistência, esse custo passa para 18 milhões e 600 mil reais. Agora de falar sobre o Corinthians, informação exclusiva. A Câmara Nacional de Resolução e Disputas advertiu o Corinthians pelo atraso no pagamento dos credores. Vale a lembrança de que no início do ano a CNRD garantiu um enorme acordo para o Corinthians com todos aqueles que cobravam na Câmara dívidas do Timão. Esse acordo é extremamente vantajoso ao Corinthians e permite ao clube pagar em 6 anos, sem juros e correção e com parcelas trimestrais, esse valor acordado, cifras bastante altas. Pois bem, o prazo para a primeira parcela vencia no dia 17 de julho. O Corinthians acabou entendendo que daria para pagar até o dia 22 de julho, data em que precisaria apresentar os boletos para a Câmara Nacional de Resolução e Disputas. Posso assegurar para vocês que o Corinthians pagou a todo mundo, mas teve gente recebendo entre os dias 23, 24, 25 e até 28 de julho. Conversei com 2 dos credores do Corinthians que receberam essa grana somente no dia 28. E saiu nessa sexta-feira a advertência da Câmara Nacional de Resolução e Disputas ao Corinthians por conta do atraso no pagamento da primeira parcela. Tudo foi pago, mas fora do prazo. E a partir de agora, se reincidir no atraso a partir da segunda parcela, o Corinthians não sofre mais advertência e sim o transfer ban, aquela punição que o impede de contratar jogadores. A sorte do Corinthians, nesse caso, é de que a próxima parcela só vence em 3 meses, pouco mais de tempo para que o Corinthians consiga recuperar suas finanças. Só para completar, em relação ao Timão, o Corinthians quitou integralmente a parcela que devia ao Flamengo pela compra de Mateuzinho, jogador comprado no ano passado por 4 milhões de euros. Quero te atualizar agora sobre o Corinthians, que está tentando a antecipação mais uma, agora de 57 milhões de reais, junto à LFU, a Liga Forte União. Aquele grupo que contratou ou fechou com o Corinthians os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. Seriam 27 milhões de reais de receita variável do Campeonato Brasileiro desse ano, além de 30 milhões de reais de empréstimo. Para conseguir esse empréstimo, o presidente Osmar Stabile deve ter de prorrogar o contrato com a LFU até 2030. O Stabile gostaria, antes de assinar esse acordo,
que houvesse a possibilidade de redução do tempo do contrato caso o Corinthians devolvesse esses 30 milhões de reais emprestados. Por que que o Timão está em busca de empréstimo? Cheguei a contar para vocês num vídeo da semana passada que o Corinthians precisa de 200 milhões de reais em novas receitas para conseguir cumprir todos os seus compromissos com o elenco nessa temporada. O mês de agosto é o mais caótico. Somente com o Memphis Depay há uma dívida de mais ou menos 17 milhões de reais, entre salários, direitos de imagem, luvas e 2 bonificações. Até por isso, o Corinthians pede à LFU o adiantamento desses 57 milhões para o mês de agosto. Para obter esses 200 milhões de reais, além dos 57 milhões da LFU, o Corinthians também já tem a garantia de mais 50 milhões de reais da Nike. Uma venda de um atleta, que pode ser o Breno Bidon, ajudaria a completar essa receita, além de buscas por novas oportunidades de mercado. Bora falar agora sobre o Corinthians, informação exclusiva. O Timão precisa de 200 milhões de reais até dezembro para ter dinheiro para pagar todas as suas contas na temporada de 2025. Esse cálculo foi feito pelo novo presidente, pelo presidente interino do Timão, Osmar Stabile. Como é que o Corinthians vai buscar 200 milhões de reais? Essa é a pergunta que tem sido feita por todos os dirigentes alvinegros nos últimos dias. Dá para contar que 50 milhões dessa grana virão de um adiantamento, graças ao contrato assinado com a Nike. Houve uma renovação em relação ao material esportivo e o Corinthians já tem 1/4 desses 200 milhões de reais. O Timão também pensou em antecipar receitas, mas o que eu consegui apurar é que o Augusto Melo, o presidente afastado do Timão, já havia antecipado todas as receitas com direitos de transmissão de 2026, uma péssima notícia pro Timão. A tendência é que o Corinthians precise de uma grande venda. Como o Yuri Alberto não deve ser negociado, o Corinthians aguarda por propostas que possam chegar por Breno Bidon. Se viesse qualquer oferta pelo Memphis Depay, o Corinthians também aceitaria no ato, até para colocar um dinheiro em caixa e deixar de gastar cerca de 6 milhões de reais por mês entre salários, direitos de imagem, impostos e uma série de outros benefícios no contrato do atacante holandês. Só para completar, o Stabile também tem incentivado o pessoal do departamento de marketing a buscar novas receitas e o que chamou mais a atenção dos dirigentes do Corinthians que substituem o Augusto Melo era a total falta de planejamento em relação a gastos. Outra coisa importante que certamente vai ser alvo de muito debate nos próximos dias no Corinthians, a atual administração descobriu cerca de 40 milhões gastos por Augusto Melo sem qualquer nota fiscal ou comprovação. De onde como é que foram utilizados esses 40 milhões de reais? Estamos falando de muito dinheiro, estou em busca de mais informações para trazer detalhes para vocês. Combinado? Hora de falar sobre o Corinthians que com o trio GYM nunca perdeu. Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay têm 12 partidas juntos desde o começo como titulares, com 9 vitórias e 3 empates, todas as partidas na Neoquímica Arena, aproveitamento de 83%, a última vez que o trio esteve junto na vitória por 1-0 contra o Palmeiras na noite dessa quarta-feira, jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, gol do Memphis Depay. Curiosidade, foi só a primeira vez que o técnico Dorival Júnior pôde contar com os 3 jogadores. Só para lembrar que quando o Dorival é contratado, o Garro tinha um grave problema no joelho que o impediu de participar de boa parte do primeiro semestre, e depois foi a vez de o Yuri Alberto sofrer uma fratura na costela, que o afastou dos campos por 2 meses. Agora, com a expectativa de atuarem juntos com mais frequência, Dorival vai ganhando força para permanecer à frente do clube. Só para completar em relação ao Timão, contar que o Corinthians refez as contas em relação a participações de gols do Memphis Depay e constatou que o holandês ficou a 1 gol de alcançar a meta máxima de bônus. Ele precisaria de 30 gols para ter direito a um bônus de 6 milhões e 300 mil reais. Só que de acordo com o Corinthians, em contas feitas na manhã dessa quinta-feira, o holandês marcou 15 gols e deu 14 assistências nesse primeiro ano de contrato, ou seja, bateu 29 gols. Dessa maneira, em vez dos 6 milhões e 300 mil, ele fica com 4 milhões e 700 mil reais de bônus pela participação em gols, uma economia de 1 milhão e 600 mil pro Corinthians, que vai desembolsar com o Memphis Depay no mês de agosto, algo na casa dos 17 milhões de reais. São 6 milhões de custos normais, habituais, de todo mês, além de 6 milhões e 300 mil pelo fato de o Memphis ter conseguido participar de 70% das partidas desde que foi contratado, e esses 4 milhões e 700 mil pela presença em 29 gols, seja com gols ou assistências. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians.
Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.